Oi gente, bom dia! Olha só, hoje é uma quarta-feira e a nossa aula de matemática de hoje eu quero que vocês peguem o nosso livro de educação financeira. Hoje na aula de educação financeira nós vamos saber o valor das coisas, vamos saber o que sejam despesas fixas e também despesas variáveis, ok? Então eu quero que vocês procurem aqui a página 8. Lá na página 8, agora com atenção na leitura e na explicação, tá certo? Vamos lá. O que são despesas fixas? Você sabe o que custa dinheiro em sua casa e na sua escola? Tá bem? A energia elétrica consumida pela lâmpada, pelo micro-ondas, pela TV e pela água utilizada para lavar a louça, limpar a casa, cozinhar ou tomar banho também custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro. Esses relógios aqui, olha, estes relógios indicam o consumo de energia elétrica e de água consumida em nossas residências, certo? Água e energia elétrica são exemplos de despesas fixas de uma residência. Então, despesas fixas são aquelas despesas, são contas que você tem que pagar todo mês. Todo mês você tem que pagar a conta. Além de energia, além de água, nós temos o que? A internet, que temos que pagar todos os meses. Então, isso é uma despesa fixa. A mensalidade da escola, a mensalidade de um plano de saúde, isso é uma despesa fixa, porque todo mês você tem que pagar, certo? Seguindo agora lá na página 9, vamos saber o que são despesas variáveis. Há outro tipo de despesa, com serviços e coisas que nós não precisamos utilizar todos os meses, mensalmente, certo? São essas as despesas variáveis. Aqui nós temos alguns exemplos. Temos aqui um ingresso para um cinema, temos uma passagem de avião e temos uma nota de uma papelaria. Ou seja, são despesas que você não faz todos os meses, né? Todos os meses você não tem aquela obrigação ou aquilo para pagar, certo? São despesas que variam, você pode ter no mês sim, no outro não, certo? São despesas variáveis. Aqui tem algumas coisas que você pode fazer com alguém aí na sua casa. Por exemplo, quem paga essas contas em sua casa, certo? Que você vai colocar aqui o nome. Depois pede que você complete essa lista aqui com a ajuda das pessoas que moram com você. E você vai colocar aqui o que é despesa, certo? O que é uma despesa fixa, certo? E o que é variável. Você vai colocar aqui, por exemplo, o boleto da escola. Aí faz um xizinho aqui, se é fixa ou se é variável e qual é o valor. Conta de água, se é fixa, se é variável e qual é o valor. Então, você pode aí ter a ajuda de alguém da sua casa, um adulto, tá? Para poder preencher essa lista aqui, tá certo? Então, gente, seguindo agora lá na página 10, tem aqui, olha, uma lista de despesas na casa de Júlio, certo? Tem uma lista de despesas e aqui, logo abaixo, tem algumas perguntas. Quem você acha que paga essas despesas? Que nós temos aqui as despesas com água e esgoto, energia elétrica, com vestuário, material escolar, com telefone, com supermercado, feira, aluguel. Nós temos aqui a mesma coisa que ele fez, é o que você vai fazer aqui, olha. Dizendo se a despesa é fixa, mensal, ou se é uma despesa variável e qual é o valor e embaixo o total, certo? E logo abaixo ele pergunta, quem você acha que paga essas despesas na casa de Júlio? Qual dessas despesas você acha que poderia ser descartada e por quê? Descartada como, tia? Que poderia não ter sido feita, o que eu posso tirar para economizar e por que essa despesa pode ser tirada? Qual dessas despesas você acha que poderia ser menor, não descartada, mas que poderia gastar um pouco menos? E quais atitudes contribuiriam para essa diminuição? Ou seja, isso que você escolheu, que pode ser menor, essa despesa, vamos supor aqui, a feira.
Vamos supor que a feira aqui é mensal, aqui está dizendo que é mensal, na casa do Júlio, que você coloque aqui que ela pode ser menor e você vai dizer qual atitude pode fazer, o que você pode fazer, o que o Júlio pode fazer para que diminua essa despesa, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de educação financeira desta quarta-feira, tá bom? Façam as atividades aí com a família de vocês, tá? Vai ser interessante. Continuando com a nossa aula de matemática, agora com o nosso livro, módulo 2, eu quero que vocês procurem aí a página 93, porque nós vamos fazer uma correção, ok? Então vamos lá. Multiplicação por 6, por 7, 8 e 9. Prestando atenção. Dona Helena é uma ótima confeiteira. Uma de suas especialidades é seu famoso bolo de cenoura. Então ela está pensando, para fazer um bolo vou precisar de 4 ovos e 3 cenouras. Para fazer um bolo, será necessário que quantidade de ovos? Então, 4 ovos. E qual é a quantidade de cenouras? 3 cenouras, ok? Dona Helena está separando os ingredientes para preparar 6 bolos, iguais a esse, com 4 ovos e 3 cenouras. Podemos determinar a quantidade de ovos necessárias para preparar esses 6 bolos, efetuando uma adição, ou seja, ela vai precisar de 4 ovos para cada bolo e ela quer saber a quantidade para 6 bolos. Então, olha só, um bolo aqui, 2 bolos aqui, 3, 4, 5, 6. 6 bolos, cada bolo com 4 ovos. Então, eu posso somar 6 vezes 4 ovos, e eu vou ter 24 ovos. E posso fazer aqui uma multiplicação. Olha só. Como a quantidade de ovos é a mesma para cada bolo, também podemos determinar a quantidade total de ovos efetuando uma multiplicação, certo? Então, quando eu tenho a mesma quantidade, eu posso duplicar, triplicar, quadruplicar, certo? Posso fazer uma multiplicação. Então, nesse caso aqui, eu tenho 6 bolos, cada bolo com 4 ovos, ok? Então, eu tenho 6 vezes 4, que é igual a 24. Portanto, serão necessários 24 ovos para preparar 6 bolos de cenoura. Então, gente, agora lá na página 94, vamos falar aqui um pouco desse ingrediente do bolo, que é o ovo. O ovo é um alimento rico em nutrientes como gorduras e proteínas. Quando quebramos um ovo, nós podemos identificar 2 estruturas, a clara e a gema. A clara do ovo é rica em proteínas, nutrientes essenciais ao corpo humano, pois participam de praticamente todos os processos celulares. Temos também a gema, que apresenta gorduras que fazem bem à saúde, pois auxiliam no combate às gorduras ruins existentes no corpo, certo? O ovo ele apresenta ainda vários nutrientes e vitaminas que ajudam na manutenção do corpo e na prevenção de doenças. Então, esse é um ingrediente do bolo e ele é bastante saudável, certo? Continuando aqui na página 94, nós temos a questão 1. Temos aqui, cada bolo de cenoura, desse que a Dona Helena faz, rende 8 fatias iguais. Cada bolo rende 8 fatias. Então, os 6 bolos que ela vai fazer vão render quantas fatias iguais a essa, certo? Então, nós temos 6 bolos, cada bolo com 8 fatias, nós podemos fazer essa multiplicação 6 vezes 8, que dá o total de 48. Então, portanto,
6 bolos de cenoura vão render 48 fatias, certo? Seguindo aqui agora lá na página 95, nós temos a questão 2 que diz o seguinte: determine a quantidade total de objetos em cada item. Nós temos aqui grupos de apontadores. Então, nós temos 6 grupos, cada grupo nós temos 5 apontadores, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 grupos, 6 agrupamentos, e em cada agrupamento, nós temos 5 apontadores. Então, nós temos 6 agrupamentos, cada um com 5 apontadores. 6 vezes 5 igual a 30. Então, nós temos aqui o total de 30 apontadores. Lá na questão, no caso B, nós temos aqui 6 grupos também, só que em cada grupo nós temos 7 canetas. Então, nós temos 6 agrupamentos, cada agrupamento tem 7 canetas. Então, eu vou fazer 6 vezes 7, que é igual a 42. Nós temos, então, aqui 42 canetas, certo? Então, gente, seguindo ainda na página 95, agora com a questão 3, temos o seguinte: André foi ao supermercado e comprou 6 embalagens de sabonete iguais à indicada a seguir. Então, nós temos uma embalagem, ok? Está escrito aqui que cada embalagem tem 5 sabonetes. 1, 2, 3, 4, 5, ok? E cada embalagem custa R$8, certo? Então, essas são as informações. Questão A. Sabendo que André pagou a compra com uma cédula de 50 reais, quantos reais ele recebeu de troco? Então, vamos começar por aqui. André comprou 6 embalagens. Cada embalagem custa R$8. Então, se ele comprou 6, 6 vezes 8 igual a 48. Se ele pagou com uma cédula de 50 e ele quer saber quanto ele recebeu de troco. Então, se ele pagou R$48 com uma cédula de 50, veja só, aqui não precisa nem fazer um cálculo, armar conta, basta, ó, presta atenção. Se eu tenho 48 para chegar em 50, 49, 50. Então, se eu tenho 50 e tiro 48, eu fico com 2. Então, gente, André recebeu R$2 de troco, certo? Essa é a resposta da A. Lá na B diz o seguinte: quantos sabonetes André comprou? Olhando para a embalagem, que tem 5 sabonetes, certo? Então, você vai calcular 6 vezes 6 embalagens, cada uma com 5 sabonetes, total de 30. Resposta: André comprou 30 sabonetes. Essa é a resposta da questão B. Gente, então, continuando aqui na página 96, agora com a questão 4. Vamos lá. Resolva as seguintes multiplicações. A. 6 vezes 2 igual a 12. Gente, só explicando aqui, tanto faz 6 vezes 2 como 2 vezes 6. A ordem dos fatores, cada uma dessas partes da multiplicação não vai alterar o produto, que é como chamamos o resultado da multiplicação. Então, a ordem não vai alterar. Tanto faz 6 vezes 2 como 2 vezes 6, vai dar 12. 6 vezes 4 ou 4 vezes 6, 24. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 9 ou 9 vezes 6, 54, ok? Agora, na questão 5, diz o seguinte: João comprou algumas embalagens de bolas de tênis de quadra e bolas de tênis de mesa, ok? Essas são as bolas de tênis de quadra e essas são as bolas de tênis de quadra e aqui as bolas de tênis de mesa, certo? Então,
O que ele quer? Ele quer saber, quer que você complete, resolva a adição, como eu já resolvi aqui, ok? E quer que você também faça uma multiplicação, certo? Então, nós temos aqui, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 embalagens de bolas e cada embalagem tem 3 bolas. Então, eu vou fazer 7 vezes, olha, 3 bolas. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 7 vezes 3, que vai dar 21, ok? E agora, com o tênis de mesa, eu tenho 8 embalagens, 8 embalagens, cada embalagem com 6 bolas. Então, eu vou fazer 8 vezes 6 bolas e vou fazer 6 vezes 8, ou 8 vezes 6, que vai dar o mesmo resultado, que é 48 bolas. Página 97, com a questão 6, que diz o seguinte: observe ao lado como Antônio representou 5 vezes 6 ou 6 vezes 5 na malha quadriculada. Essa malha quadriculada que aparece verde aqui, você está vendo que temos aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, cada linha com 6 quadrinhos. Então, ele pede que você efetue essas multiplicações e depois pinte na malha quadriculada essa multiplicação, o resultado dela, certo? Então, vamos lá. Lá na A nós temos 7 vezes 4 ou 4 vezes 7. O que nós fizemos aqui? Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos pintar 7 linhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 linhas de quadradinhos com 4 quadradinhos cada uma. Então, eu vou fazer 7 vezes 4, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vezes 1, 2, 3, 4, que dá o total de 28 quadradinhos, certo? Então, aqui na B, temos 3 vezes 8 ou 8 vezes 3, que dá o total de, olha aqui, nós temos 3, isso aqui poderá ser 3 linhas, certo? 3 linhas, cada linha com 8 quadradinhos. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 8, ou 8 linhas, eu coloquei aqui, vezes 3, que vai dar o total de 24, certo? Gente, aqui na 7ª questão, ele pede que, com base na imagem, você elabore um problema envolvendo multiplicação, certo? Esse problema é você que vai elaborar, tá certo? Com certeza, numa próxima oportunidade que nós vamos estar juntos, eu vou poder corrigir, tá bom então? Então, agora seguindo com a página 98, com a questão 8. Vamos lá então? Para incentivar a alimentação saudável, uma escola distribui frutas como lanche aos alunos. Observe as pencas de banana que o 3º ano recebeu. Se vocês observarem aqui, gente, nós vamos ver 7 pencas de bananas, 7 pencas de banana, e cada penca tem 4 bananas. Então, qual é o cálculo aqui? 7 vezes 4, que é igual a 28. Se cada aluno recebeu uma banana e não sobrou fruta, quantos alunos havia nessa turma? Então, 7 pencas, cada penca com 4 bananas dá igual a 28. Então, havia 28 alunos nessa turma, certo? Questão 9. Na prateleira de um supermercado foram colocados 8 sacos de arroz com 2 quilogramas cada um, ou seja, 8 sacos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada saco com 2 quilos, certo? Então, quantos quilogramas de arroz foram colocados nessa prateleira? O que nós fizemos, então, somamos 8 vezes 2 quilos, que dá igual a 16, e podemos fazer também a multiplicação. No caso de 8
8 quilos, 8 sacos, cada saco com 2 quilos. 8 vezes 2 igual a 16. Resposta: foram colocados no total 16 quilogramas de arroz sobre essa prateleira, certo? Questão 10. Na questão 10, ele pede que você resolva as multiplicações. Vocês podem fazer isso contando palitinhos, fazendo desenhos, mas o mais interessante é a gente poder aprender a fazer um cálculo mental. Então, vamos lá. 8 vezes 1 é igual a 8. 1 vezes o 8, certo? 8 vezes 3, isso quer dizer 3 vezes o 8. Então, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. E 8 vezes 9, 72. Agora, na página 99, a nossa última página de hoje de matemática, questão 11. Vamos lá? Uma mesa foi preparada para acomodar 8 convidados em um jantar. Coloquei aqui uma mesa com 8 convidados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Nessa mesa foram colocados 3 talheres para cada convidado, sendo uma faca, um garfo e uma colher para cada um. Então, 3 talheres para cada um aqui, certo? Ao todo, quantos talheres foram colocados sobre a mesa para os convidados? Bom, qual é o cálculo? Cálculo, eu tenho 8 convidados, cada um com 3 talheres. Qual é o total de talheres? 24, porque 8 vezes 3 igual a 24, tá certo? Questão número 12. Nós temos aqui um tabuleiro de xadrez, com todas as peças do jogo organizadas. Eu tentei colocar aqui a mesma quantidade de quadrinhos, tentei não, coloquei, só não desenhei as peças, porque seria bastante difícil. Então, vamos lá. Questão A, ele pergunta, quantas casas esse tabuleiro tem? Bom, observando aqui, eu vi que nós temos 8 linhas com 8 quadrinhos, 8 casas em cada coluna. No caso aqui, olha, cada coluna eu tenho 8. Então, eu tenho 8 linhas com 8 colunas, que vai dar o total de 64, que são as casas, não são as peças. Aí são as casas, cada quadradinho, certo? Então, 8 vezes 8, eu tenho 64 casas. Lá na B, pergunta quantas peças o jogo de xadrez tem. Então, eu observei o quê? Que nós temos 2 colunas de peças aqui e na outra ponta mais 2 colunas. Se eu somar, eu vou ter 4 colunas. Então, 4 colunas com 8 peças em cada uma, eu vou ter 32 peças, certo? Questão número 13, diz o seguinte, Eduardo tem 9 cédulas de 5, 9 cédulas de R$2 e 9 moedas de R$1. 9 de 5, 45, 9 de 2, R$18 e 9 de 1 dá R$9. Então, a pergunta é, quantos reais ele tem ao todo? Ora, já que eu calculei agora as cédulas, o valor de cada cédula, eu vou agora somar todo o total. 45 mais 18 e mais 9. 5 e 8, 13. 13 com mais 9, 22. 2 com 4, 6. 6 mais 1, 7. Então, resposta, Eduardo tem R$72 ao todo. Gente, encerramos aqui a nossa aula de matemática de hoje, que foi bastante longa, e até a próxima. Tchau, tchau!